E aí, pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta ao canal. Para vocês que não sabem, eu estou fazendo uma série de análises dos contos do H.P. Lovecraft numa ordem de apreço pessoal, ou seja, eu não vou seguir uma ordem cronológica de publicação, eu vou seguir simplesmente a minha vontade de realizar estes ensaios, essas resenhas, esses vídeos comentando, porque a obra do H.P. Lovecraft é muito vasta, consequentemente isso me dá a oportunidade de comentar cada conto dele, cada história publicada dele, seguindo outros parâmetros. Nesse caso, eu vou continuar a comentar sobre as obras publicadas dele. O conto, precisamente, que eu vou comentar hoje é a história, né, do que diz respeito à música de Eric Zen, que é o conto que foi publicado, né, escrito em dezembro de 1921 e publicado em março de 1922. O Lovecraft, aqui ele ainda não está no seu auge. Para quem não sabe, o Lovecraft viveu uma vida que não foi uma vida financeiramente estável, então ele escrevia muitos desses contos como forma de sobreviver, por isso que ele utilizava o pseudônimo. Mas vamos falar no conto, precisamente. A música de Eric Zen é um conto fenomenal que trata a história de um personagem, o protagonista, que ele não tem um nome específico. A gente acaba entendendo a história dele como uma pessoa que é um estudioso que está tendo dificuldades na vida acadêmica justamente pela sua linha de estudo metafísica. O Lovecraft gosta muito de inserir esses pontos, esses personagens, essas discussões do meio acadêmico, porque ele mesmo tentou ingressar na universidade e não conseguiu, mas ele tinha muito conhecimento acadêmico, consequentemente isso resvala nos personagens que ele cria e torna ainda mais interessantes as narrativas dele. Mas o que torna esse conto tão interessante, né? Como o próprio título já diz, a música de Eric Zen é um conto que diz respeito a esse personagem que não tem como viver direito, não tem uma vida financeira estável, um estudante que ainda está tentando encontrar seu rumo. Então ele precisa morar de aluguel num apartamento de uma rua chamada Rua d'Arceil, que provavelmente esse conto se passa em algum lugar da França. Não é um conto que eu acredite ser localizado, eu acredito que ele não está localizado nos cenários habituais, que são os Estados Unidos da América, mas ele precisa viver numa rua que ela é descrita de um modo muito contrastante, porque o restante da cidade em que o personagem habita parece muito, como eu posso dizer, muito vivo, muito casual, muito agradável, mas ele é forçado a viver ali por condições financeiras, e a própria rua, né, ela é descrita de uma maneira bem, como eu posso dizer, já bem fantástica. Então Lovecraft gostava muito de fazer isso. As localidades também são um personagem. Então as casas, as descrições são tipo, as casas estão tombando, formando uma estrutura meio que arqueada, né, numa rua estreita que não permite carros. Consequentemente parece que ele está entrando numa caverna, o sol não alcança aquela localidade direito. Porém ele mora basicamente, se a rua é uma rua íngreme, ele mora mais ou menos aqui no topo, num prédio. Ele mora no 5º andar de um prédio, que é um prédio, poderia ser considerado inclusive uma pocilga, porque ele é muito, a descrição dele é de que de fato é um lugar meio insalubre, mas ele vive ali, e o inquilino dele, que vive acima dele, é um cantor, é um musicista, que participa de peças teatrais, de música e tudo mais. Só que ele canta, né, não canta, mas ele toca instrumentos, violas, arcos, ele toca instrumentos de uma maneira muito bizarra todas as noites e impede com que o personagem, o protagonista, consiga dormir direito. O que é interessante é que o protagonista, ao invés de ficar meio enraivecido, né, por essa perturbação, ele fica fascinado, porque a música de Eric Zen é uma música muito estranha, é uma música muito bizarra, ela não segue padrões artísticos, ela não segue melodias pré-estabelecidas, então consequentemente o personagem ele fica meio com medo, mas ao mesmo tempo preso àquela música, e ele decide confrontar o Eric Zen, claro, de maneira amigável. Ele
encontra com um homem no corredor, eles estão ali no seu dia a dia e tudo mais, como o homem fica pela maior parte do dia ou no teatro ou dormindo, a única oportunidade que ele tem de conhecê-lo pessoalmente geralmente é nas atividades noturnas, e é isso que ele faz, até o ponto em que ele é convidado, né, o autor, o protagonista, ele basicamente se intromete ali, tipo, por favor, personagem Eriksen, me deixe ouvir a sua música. E o Eriksen, ele é bem excêntrico, ele é bem um velho bem ranzinza, mas ele consegue tocar um pouco, dar uma palhinha, né, do trabalho dele, embora não seja o trabalho que o protagonista tem ouvido. São músicas bem usuais e tudo mais. E o Eriksen confronta isso também, ele começa a cantarolar a música, e aí a gente começa a perceber que o homem, o velho, ele está situado basicamente como próximo do sótão da casa. E o lugar que ele está é tipo assim, é um lugar que a gente nem poderia considerar como uma habitação usual, sabe? É um lugar, um apartamento bem precário. Mas ainda assim, o que mais chama atenção é que o velho, ele presta atenção em um dos cantos da sala do apartamento dele, em que há uma janela posicionada. E é aí que a gente encontra o elemento Lovecraftiano. Primeiro, que é a música. A música ela é descrita de modo que, embora não seja sobrenatural, não tem nada de sobrenatural na música que está sendo utilizada, o horror Lovecraftiano ele encontra justamente aí. Não precisa ser necessariamente uma criatura fantástica, pode ser uma característica do dia a dia, mas descrita de um ponto de vista em que o desconhecido é o principal, sabe? Você não tem conhecimento sobre aquilo de um modo geral, então você tenta descrever o indescritível e acaba criando uma sensação de estranheza no leitor. Mas, consequentemente, a gente chega no clímax da história quando o personagem, o Eriksen, claramente está enraivecido, né, com o interesse do seu inquilino, do seu vizinho, e ele tenta afastá-lo, só que isso só gera uma aproximação maior. O problema é que essa aproximação maior, ela vem de uma forma intrusiva, o personagem acaba espreitando, digamos assim, o apartamento do inquilino, do Eriksen ao longo da noite, e houve basicamente a magnum opus horrorosa, né, que seria o clímax da história, em que o personagem, o Eriksen, ele está apavorado, ele abre a porta do apartamento dele, está quase tudo escuro, tem algumas luzes de vela, e a janela está como ponto do horror, como ponto central do horror. E ele começa a tocar a música, ao tentar descrever a natureza de fato do horror que estava se passando, né? Porque o personagem, ele utiliza o francês, mas ele é alemão, então ele propõe ao personagem principal, olha, fique aqui por favor, e ele é mudo, então ele não tem como se comunicar com o personagem de modo claro, mas ele insiste, fique aqui por favor, através de um bilhete, né, que ele vai tentar descrever o que ele está se passando, mas antes que ele consiga, barulhos começam a aparecer nas janelas, começam a ouvir barulhos, a ventania que vem, a brisa que vem da janela também é muito estranho, é muito medonho, então isso faz com que o personagem comece a tocar na frente do seu inquilino a música odiosa, né? E consequentemente isso acaba abrindo a percepção do leitor e também do personagem, que começa a ver os quês sobrenaturais, as nuances sobrenaturais. Então ele vai em direção à janela e quando ele abre, ele espera ver basicamente as mesmas ruas, as mesmas casas, uma visão um pouco mais privilegiada, mas ainda assim conhecida da cidade dele, ele se depara com um abismo. Então é descrito de forma bem interessante no conto que a escuridão toma o local. É uma escuridão quase, como eu posso dizer, é uma escuridão paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele não vê nada, ele sente ventanias, quase como se essas ventanias fossem vultos que dançassem em outra dimensão e não pudessem ser vistos. Isso causa o horror do personagem, dos dois personagens que se encontram no local,
mas o Eric Zane entra em loucura. As páginas que ele utilizaria para descrever as suas loucuras, elas acabam, como eu posso dizer, sendo perdidas ali naquela meio que tempestade, e o personagem, como sempre, como é comum nas histórias Lovecraftianas, ele acaba fugindo. O problema é que aquele ponto de horror, que seria a janela, ao ela ser aberta, ela causa uma estranheza depois no personagem, porque ele tenta se lembrar, na verdade ele se lembra da Rua Darkseid, mas ele não consegue achar ela na cidade de novo. Ele lembra de todas as características são pragmáticas e negativas, mas ainda assim ele não consegue se lembrar e ele não consegue encontrar a mesma rua de novo em suas andanças através da cidade em que ele está localizado. Então isso encerra o conto de modo primoroso, e é interessante a escolha da música, porque na literatura a gente tem muito do visual, eu acho que muito do visual, mas a gente usa muito pouco o senso auditivo, né? O sentido da audição como ponto principal do horror. E a música de Eric Zane retrata justamente que o Lovecraft sabe trabalhar com todos os sentidos. Mas a música é muito interessante porque existe aquela barreira imediata de curiosidade em que o leitor quer saber, né, como é que é essa música. Inclusive tem algumas tentativas, se vocês procurarem The Music of Eric Zane em inglês no YouTube, vocês vão encontrar artistas que tentaram trabalhar como poderia ter sido a música no conto, e é muito interessante de você ver as diferentes interpretações e como isso causa esse fascínio, né? Não só pela música de Eric Zane, como pela obra do Lovecraft, né? Que tem sempre essas nuances de interpretação. Mas enfim, me estendi demais, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu vou tentar trazer de modo regular outras aqui para o canal, e se vocês tiverem sugestões também, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou dar uma olhada. Mas enfim, é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!